Normalmente a gente vive correndo de um compromisso para o outro. A vida profissional ditada por ritmo intenso, pressão por resultados. E essa corrida contra o relógio chega uma hora em que a vontade é de se desligar de tudo. Deixar o celular em casa, sair em busca de silêncio ou daquele sonho alimentado há anos, não é mesmo? Uma das tendências no mercado de trabalho é suspender por alguns meses a carreira profissional para reorganizar a vida num período chamado sabático. Mas como se preparar para tomar essa decisão? Sobre esse assunto eu converso agora com o consultor de recursos humanos, Jorge Maurício de Castro. Boa tarde, Jorge. Obrigada pela sua presença aqui no Revista. Boa tarde. Agora, como se programar para fazer esse período sabático? Porque, na verdade, isso não faz parte das regras trabalhistas, né? Você vai ter de deixar um emprego, de repente, um bom emprego, uma certa estabilidade, para poder fazer esse período aí de respiração, digamos assim. Certo, exatamente. Quando a iniciativa parte somente do profissional, realmente ele tem que se planejar não só financeiramente, quer dizer, ele tem que ter uma reserva financeira para arcar com os custos do não salário durante 6 meses, 1 ano, enfim, o período que durar o sabático, mas também emocionalmente. O planejamento é fundamental quando você toma unilateralmente essa iniciativa do sabático. Agora, nós temos já algumas empresas com a iniciativa de permitir e até de incentivar os seus executivos, os seus profissionais, para esse período de arejamento, de redescoberta, de reinvenção daquele ser humano, que normalmente volta com novas ideias, com um gás maior, com uma vontade de produzir. O que é importante fazer nesse período e o que a pessoa não deve fazer nesse período que ela tiver exatamente respirando, aí, como você falou, arejando as ideias? As pessoas precisam entender que não são férias prolongadas. As férias são regulamentares, todo trabalhador tem direito a 30 dias. O sabático tem uma concepção diferente. É você romper com a sua rotina. É você se propor a fazer alguma coisa diferente daquilo que você faz constantemente e que isso lhe traga algum retorno em termos de novas experiências. Então, exemplos de sabáticos. Eu conheço um profissional, engenheiro, que foi para a África ensinar matemática durante 1 ano por uma ONG, não fazia nada de engenharia durante esse ano, mas ensinava matemática para comunidades carentes. Então, ele foi fazer algo que descolou ele da rotina de engenheiro, mas depois voltou ao Brasil e continuou na sua profissão, na sua carreira. Algumas pessoas, inclusive, mudam de carreira e mudam de profissão. Ao exemplo, em virtude desse período. A experiência é tão rica, é tão valorosa, que a pessoa percebe: a vida que eu levava, eu não quero mais continuar levando, eu quero fazer algo diferente. Tem uma advogada no Rio Grande do Sul, que ela era professora de yoga em regime part-time. Ela trabalhava realmente como advogada, mas aquilo não estava dando retorno emocional a ela. A vida era só trabalhar, ganhar dinheiro, pagar a conta, trabalhar, ganhar dinheiro. Aí ela foi para a Índia e lá ela se entranhou mais com o mundo da yoga e, ao voltar, ela disse: eu não quero mais ser advogada, eu agora quero ser professora de yoga em tempo total. Viver disso. E aí mudou de carreira, abandonou a advocacia. Na nossa legislação, por exemplo, os funcionários públicos, né, do Estado, federal, enfim, trabalha-se 5 anos e você tem a licença prêmio dos 3 meses. Esses 3 meses pode também ser usado como esse período sabático e não simplesmente como umas férias prolongadas? Pode. Não é obrigatório. Os 3 meses, o trabalhador público, o servidor público, ele usa da forma que melhor lhe aprouver. Mas é interessante, normalmente os sabáticos duram de 3 meses a 2 anos. E aí você aproveitar esses 3 meses dessa licença que você já tem por direito, por conta do Estatuto do Servidor Público, para realmente se repensar, se reinventar, né? Eu acho que é interessante, talvez seja mais rico em termos de experiência do que você simplesmente ficar descansando esses 3 meses. Aprender alguma coisa nova, fazer um trabalho voluntário, pensar se realmente a vida que você está levando é a vida que você quer levar, ou se você precisa fazer algum desvio na sua trajetória.
Quem normalmente que procura esse tipo de iniciativa, esse tipo de coisa? Quem já faz, por exemplo, na sua rotina, um trabalho voluntário? Por exemplo, a gente está com o grupo musical aqui. Eles já foram de outras bandas, alguns já se conheciam de outras bandas. Aí, de repente, casaram, alguns anos de profissão, passam-se, sei lá, 15 anos de banda, eles começam a retomar isso. Isso pode ser umas pinceladas desse arejamento aí na vida das pessoas? Pode. Agora, normalmente, quem procura é quem está realmente muito insatisfeito com a sua vida, com a sua rotina. É quem, de repente, se olha no espelho e diz, para onde eu vou? Será que é isso que eu estou fazendo, que eu realmente quero fazer na vida? Esse, geralmente, é o, digamos, cliente do período sabático. É aquela pessoa que percebe, não, eu preciso parar, eu preciso dar um tempo, eu preciso ver se é isso de fato que eu quero ou não, né? Agora, ele tem que ter essa clareza e tem que ter uma boa dose de coragem também, para ele deixar, de repente, uma certa estabilidade, uma certa renda financeira que é certa ali todo fim de mês. Você imagina, um dos casos mais famosos de sabático no mundo foi do ex-técnico do Barcelona, Josep Guardiola, que no auge da sua carreira como treinador, o Barcelona fazendo sucesso como time de futebol no mundo inteiro, disse, não, agora eu não quero mais ser treinador, pelo menos por um período. E está fazendo o sabático dele. Então, realmente, é preciso ter muita coragem e, como eu disse, um planejamento em todos os aspectos. Não só emocional, mas um planejamento do que fazer, né? E aquelas pessoas que vão por sua própria conta, que têm a decisão unilateral de fazer o sabático, o planejamento financeiro. Você passar 6 meses, 1 ano sem ter a sua renda, sem ter o seu salário, exige que você tenha uma retaguarda, porque você continua a sua vida, continua pagando seus impostos, continua comendo, continua se vestindo e você precisa de dinheiro para isso. E normalmente, se você tem uma família, você tem que organizar. Essa família vai junto, vai mudar a vida de todo mundo, a família fica, é só a pessoa que vai, tem que ter uma orientação para fazer isso. Normalmente é aí que entra os profissionais de recursos humanos também? O profissional de recurso humano, o coach pode ajudar muito nesse trabalho para ver se realmente o que você precisa é sair para um período sabático ou se você está só estressado. Às vezes as pessoas, você falava da vida corrida que a gente tem, é celular tocando, são compromissos inúmeros. Isso geralmente leva a um estresse, trânsito muito ruim, cidades caóticas. Não necessariamente todo mundo que está estressado precisa parar por 3 meses, 6 meses ou 1 ano, não. O sabático é para aquela pessoa que, além do cansaço do dia a dia, ele não se percebe mais naquilo. Ele quer ter um tempo para pensar se realmente a vida dele continua nessa trajetória, nessa estrada, ou se ele vai querer fazer alguma mudança. E aí ele pode voltar e continuar. Nesse período de reflexão, ele pode, não, mas é isso mesmo que eu quero. É isso que eu quero. E aí ele volta e continua a carreira, e retoma a carreira da onde parou. Não há nenhum problema. Mas muitos resolvem até mudar de profissão. Isso, experimentar uma outra coisa na vida. Que bacana, agradeço a sua presença aqui, Jorge. Obrigada pelos esclarecimentos. Um ótimo fim de semana para você, uma feliz Páscoa. Para você também.